Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de janeiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Houve um pequeno ataque de drones russo de ontem para hoje, foram 8 drones Shahed 136, que foram todos derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Teve também mais uma série de ataques aqui, mas o importante foi os ucranianos conseguiram levar um drone até Yaroslav, aqui bem ao norte da Rússia, onde tem uma outra grande refinaria russa aqui. Infelizmente o drone não conseguiu atingir o alvo, ele acabou caindo a poucos metros do ponto onde fica a central de processamento ali da refinaria, ali a parte mais sensível da refinaria, né? Mas o fato de um drone ter conseguido chegar tão longe já é impressionante por si só e mostra mais uma vez a estratégia ucraniana de atingir refinarias russas, né? Limitar a produção de petróleo russa. Bom, a gente teve também algumas mudanças na linha de frente. Aqui, embora esteja marcado aqui com essa bandeirinha a tomada russa de Tabaivka, isso daqui é falso, tá? Os ucranianos já retomaram Tabaivka, os russos de fato chegaram próximo aqui de Pichanivka, chegaram a tomar Tabaivka, mas foram expulsos logo em seguida, então eles não estão dominando a cidade de Tabaivka. Ela no máximo pode ser considerada zona cinza neste momento, né? Isso aqui a gente já tinha falado sobre isso ontem, que havia rumores de que essa cidade teria sido tomada. É lógico, é preocupante aqui, Kupiansk está logo aqui, né? Então um avanço grande aqui pode colocar essas outras cidades aqui ucranianas numa posição complicada, defensiva, mas os ucranianos já estão novamente agindo aqui para evitar esse avanço maior russo por aqui, né? Vamos falar sobre um caso de corrupção no exército ucraniano que foi identificado pelas autoridades ucranianas aqui em Lviv, um caso de 2022, na verdade, que já foi elucidado, já foi resolvido, mas as Lu7 estão usando como um exemplo. Tá vendo como é que na Ucrânia tem corrupção e coisa e tal? Olha só, todo Estado tem corrupção, não tem jeito, né? O fato da Ucrânia estar descobrindo a corrupção é uma coisa muito significativa nesse caso, né? E o caso já foi resolvido há um tempão atrás, estão retrazendo essa coisa à tona mais uma vez na tentativa de associar a Ucrânia com a corrupção, quando na verdade o grande Estado corrupto aqui nessa história é a Rússia, né? E vamos também falar da guerra dos drones, né? Como é que os drones estão fazendo diferença nessa linha de frente aqui na Ucrânia, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia, como é que isso está evoluindo muito rápido. Vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Cheeseburger Jesus, John27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando aqui, teve um pequeno ataque de drones de ontem para hoje, né? Foram 8 drones Shahed de fabricação iraniana usados pelos russos, mas foram todos derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, felizmente, né? Na Rússia, a gente tem aqui o tradicional incêndio russo aleatório. Hoje a gente tem 3 incêndios russos aleatórios, né? Isso daqui é o Teatro da Sátira em Moscou, que aparentemente pegou fogo. Isso não é uma sátira, tá? Tá aqui o fogo saindo do interior lá. Não teve nenhum ferido, nada de sério aqui, né? Esse aqui é bem no centro de Moscou, tá? Uma grande cúpula que tem aqui desse teatro. Bom, em São Petersburgo, carros pegaram fogo. Isso aqui, alguém botou fogo nos carros, ou um carro pegou fogo e passou para os demais. Aqui um monte de carro pegando fogo aqui. Mas o grande incêndio que teve mesmo foi em Sverdlovsk, uma fábrica de canos de polipropileno, polietileno, pegou fogo ali na região, né? Tá vendo? É cano de plástico, aquele cano que se usa em casa, né, para construção. Enfim, a fábrica pegou fogo, 800 metros quadrados de industriais estão sob incêndio ali, né? Então bastante crítico isso daqui, mas é tradicional. Todo dia tem incêndio na Rússia, impressionante, né? Agora, isso daqui foi mais interessante. Olha só, na cidade de Yaroslav, que é essa cidade aqui, bem longe da Ucrânia, na verdade, aqui no norte da Rússia, aqui, na manhã dessa segunda-feira, dia 29 de janeiro, os russos anunciaram que um drone atingiu essa refinaria
Slavnet Janus, ali em Yaroslav, né? É mais uma das grandes refinarias de petróleo russas. Vocês sabem, os ucranianos têm feito esse tipo de ataque, só que o drone aparentemente bateu antes de atingir a unidade de craqueamento, né, da planta, né? Por volta das 7 horas da manhã. Tem essa imagem aqui, que mostra justamente a unidade de craqueamento aqui atrás e o drone caído aqui próximo, ou seja, ele não chegou a explodir, não conseguiu atingir a carga, o objetivo dele, né? De qualquer forma, um drone que foi bem longe, né? Conseguiu chegar aqui. Bom, é basicamente o alcance que os drones ucranianos têm agora, também conseguiram atingir essas refinarias aqui perto, né? O ponto que chama atenção é que ele conseguiu passar por Moscou, né? E chegar nessa cidade bem para lá, depois de Moscou. Infelizmente não deu certo, mas eu tenho certeza que os ucranianos vão descobrir qual foi o problema e vão resolver isso para a próxima vez, né? Aqui é um mapa das refinarias que tem na Rússia, né? A gente vê várias aqui que já foram atingidas, essas duas aqui em São Petersburgo, essa daqui em Tuapse também já foi atingida, e tem mais um monte aqui que dá para alcançar aqui. Dá para ver que essa daqui é das mais distantes, né? Justamente essa de Yaroslav, tem outras aqui próximas de Moscou, e tem mais algumas aqui no Rio Volga, né? Então, ainda tem um bocado de refinaria para o plano ucraniano funcionar aqui. Eu tenho certeza que vai chegar a hora de todas elas, né? Bom, saiu mais uma notícia sobre aquele caso do campo de treinamento em Ilovaisk. Vocês lembram? Aconteceu alguns dias atrás já, nessa região aqui de Ilovaisk. Aqui, ó, Ilovaisk, aqui em Donetsk. Os ucranianos atingiram uma área de treinamento de drones, né? Então os russos tinham ali uma escolinha de drones para treinar o pessoal. Os ucranianos ficaram sabendo, lançaram um HIMARS ali e fizeram um estrago, né? E na época falaram sobre mortos e feridos e coisa e tal, mas os números só estão aumentando, né? Na época falaram de 20 mortos e 4 feridos. Eu achei estranho isso, porque 20 mortos e 4 feridos, geralmente a relação tem muito mais ferido do que morto nesse acidente, né? Mas agora parece que eles têm a informação aqui que são 40 mortos também, 20 feridos e tem 2 desaparecidos ainda, né? Aqui, ó, esse local de treinamento regularmente aparecia nos reportes de conhecimento da Ucrânia, que são de vez em quando interceptados pela inteligência russa, né? Porque, lembra, havia suspeita de que um oficial, uma pessoa que estava nesse curso, mandou as coordenadas do local do curso num site do Telegram, né, num grupo do Telegram, e isso teria dado a informação para os ucranianos sobre esse ataque, né? Então os caras estão dizendo aqui que, na verdade, os ucranianos já sabiam que esse campo de treinamento tinha ali, e além disso, o campo de treinamento serve não apenas como base de treinamento, mas também como armazém para drones FPV, o que, lógico, aumenta o interesse das forças ucranianas nesse objetivo, né? O que estava aguardando era justamente o momento certo, que seria a passagem do exame Sudoplatovtsev. Enfim, um monte de gente, cerca de 100 militares ali chegando no campo de treinamento, justamente para esse exame, que seria, sei lá, a formação do pessoal, alguma coisa assim, né? De acordo com os dados atualizados, foram 38 pessoais, 38 militares e 2 civis que eram professores do projeto. Então 38 no total. Antes tinham falado em 24 mortos, né? 200 é porque é morto, né? E 300 são feridos. 20 militares e mais 2 que estão sumidos ali no negócio. Então, dos 100 militares que estavam ali no momento, foram atingidos 38 morreram, 20 ficaram feridos, o resto conseguiu se safar, né? Então, mais explicação sobre esse ataque aqui alguns dias atrás. As forças especiais ucranianas descobriram e destruíram remotamente 2 pontos russos aqui nas linhas de árvores lá em Zaporizhia, usando drones. E, segundo eles estão dizendo aqui, essas posições inimigas tinham equipamento pesado e pessoal, e eles ainda instalaram uma bandeirinha da Ucrânia do lado dos depósitos destruídos, né? Vamos ouvir aqui, eu tenho que tirar o som por conta de música. Mas está aqui, isso aqui é em Zaporizhia, né? A linha de árvores, ele dá para ver que a explosão foi grande. Essas explosões grandes, assim, denotam que tinha munição ali, né? O drone sozinho não dá essa explosão toda.
Quando aparece duas imagens aqui, é porque é a visão infravermelha e aqui é a visão normal, digamos assim, né? A imagem normal. Então aqui infravermelho, né, as cores ficam meio trocadas, mas dá para ver melhor no escuro, né? E aqui o drone aqui, o drone ucraniano que fez essa festa ali na região, né? Olha lá, muito bacana essa explosão, dá para ver que foram várias explosões ali, alguma coisa muito grande aqui para dar a explosão desse tamanho assim, realmente, certamente não é só o drone. E ainda botaram a bandeirinha da Ucrânia ali, ó, no final. Eles têm uma bandeirinha especial que tem um peso, tá vendo? Que ela cai ali e se põe no chão, né? Ah, interessante isso, muito bacana. Bandeirinha ucraniana no final foi muito bacana. Bom, falando sobre a linha de frente, o Bandeira Fela tá falando aqui que lá em Sinkivka, em Kupiansk, né, ainda tem muitas táticas de bater e correr, ou seja, não tomar posição, você atinge a posição do inimigo e depois sai de lá. E é o caso de Tabaivka, segundo ele, né? Aqui quando ele estava falando isso daqui é de ontem, dia 28. Ele fala aqui que no momento Tabaivka está sobre as botas do inimigo, mas não por muito tempo, os nossos rapazes já estão coçando para tomar de volta, né? O que ele está falando aqui é justamente dessa região aqui no norte. Aqui você tem Kupiansk, é uma cidade muito crítica para os ucranianos, para os russos também, né? É uma cidade muito estratégica aqui, pela enorme quantidade de estradas que passa por aqui, e dá para ver aqui estradas de ferro também, que são essas linhas cinza escuro aqui, né? Então Kupiansk é sem dúvida alguma uma área extremamente estratégica, esteve na mão dos russos durante muito tempo nessa guerra e foi retomada pelos ucranianos na grande ofensiva de Kharkiv aqui, e os russos, lógico, querem tomar de volta Kupiansk a todo custo, né? Kupiansk é do lado de cá do rio Oskil, esse aqui é o rio Oskil que passa aqui, e aqui é Kupiansk-Vuzlovi, que é do outro lado, mas é basicamente uma cidade só, tá? Tem dois nomes de cidade, mas é uma cidade só, essa região aqui urbana, né? E, bom, os russos têm tentado tomar Kupiansk, vindo a partir aqui de Lima-Pershi, em direção a Sinkivka. Há muito tempo que eles estão tentando avançar aqui e não conseguem, né? Justamente porque parece uma região boa, que tem florestas aqui, seria o lugar ideal para eles avançarem realmente. Se eles conseguirem avançar por essa floresta, eles conseguem chegar basicamente na porta de Kupiansk, só que a posição defensiva ucraniana aqui em Sinkivka é muito forte, e eles não conseguem avançar aqui, né? Aí eles alteraram a estratégia para vir aqui por trás, né? Então conseguiram tomar Krohmalny, nessa região aqui. E aí, ontem a gente teve a informação de que eles avançaram bastante e chegaram aqui a Tabaivka, né, que é essa outra cidade aqui. E algumas pessoas estavam falando também que eles tinham tomado Kotlyarivka e também teriam tomado Kislivka, essa outra cidadezinha aqui. Isso aqui é realmente preocupante. Se eles conseguirem avançar muito aqui, eles podem, de fato, chegar e comprometer a cidade de Kupiansk, que está logo aqui, né? Mas, como ele está falando aqui, ó, é coisa de hit and run, ou seja, eles tomaram, mas não vão ficar ali não, né? Mas hoje temos a informação aqui, ó, isso aqui saiu hoje, dia 29, temos a informação de que o chefe do grupo que está ali na região, que é o Fitio, ele disse que, olha só, sim, existem hostilidades acontecendo ali na região, mas o inimigo não capturou nada de Tabaivka, nenhum trecho de Tabaivka foi tomado. Embora tenham havido avanços nesse território, é tudo coisa marginal que eles conseguiram avançar ali. E do nosso lado, o maior objetivo é manter as vidas dos soldados, ou seja, não arriscar a vida dos soldados, e se tiver uma oportunidade para arrumar linhas defensivas melhores, para ocupar a defesa e mover para ações ofensivas, para melhorar nossa posição tática, isso vai ser feito, foi o que ele disse, né? Então, ou seja, esse suposto tomada de Tabaivka não procede. De fato, eles avançaram alguma coisa aqui nessa região, mas não tomaram Tabaivka, segundo diz o pessoal ucraniano que está lá em Tabaivka, né? Lógico, isso pode acontecer de ter uma falta de comunicação qualquer, né, de qualquer lado,
mas aparentemente a situação é essa, né? O Bandeira fala de outras posições aqui também, incriminar. Ele diz que os cossacos estão transformando tanques em metal ferro velho, né? Criminar essa região aqui um pouco mais para baixo. Criminar está aqui. Os ucranianos chegaram a avançar até a beirada da cidade. Depois os russos tentaram retomar essa área aqui, retomaram até aqui, mas não conseguem chegar aqui em Zarishne, em Torsk, que é aqui também. Então, pararam aqui, não conseguem avançar mais aqui, né? E estão querendo avançar, eles querem retomar Lima, mas não vão conseguir, não. E ele fala que está muito ferro velho lá, muito tanque sendo destruído. Em Barmut é um cabo de guerra ali próximo de Bordanivka e Kromov. Em Barmut, ele está falando aqui embaixo. Kromov é aqui, Bordanivka é aqui, então tá esse cabo de guerra aqui de avanço dos dois lados. Em Avdiivka, a guerra é muito séria, coisa e tal, estamos atingindo eles e tal. A parte norte está muito difícil, mas nós somos mais duros ainda do que isso, né? E, inclusive, a gente tem uma boa notícia ali em Avdiivka, né? Vamos ver aqui os mapas do Poulet Volant. Ele começa justamente com a situação aqui em Tabaivka, tá vendo aqui? Tabaivka está aqui. Mostra algum avanço russo aqui. Ele colocou uma parte de Tabaivka como zona cinza, isso faz sentido, isso pode ser, mas não tem domínio russo aqui, né? De qualquer forma, não deixa de ser preocupante, tá? Porque os russos avançando aqui colocam Kotlyarivka e Kislivka numa posição muito delicada, aqui está quase num pocket aqui, as cidades aqui nessa região, e se os russos avançarem tudo, podem ser mais crítico aqui para a questão de Kupiansk, né? Bom, em Bilorivka, os russos continuam tentando avançar aqui nessa região perto de Kremina. Kremina está aqui, mas não teve nenhuma mudança significativa aqui. E aqui é o ponto interessante, né? Aqui em Avdiivka teve um avanço russo. Aqui em Pervomaisk, os russos avançaram alguma coisa. Aqui não dominam a região, tá? Mas conseguiram expulsar os ucranianos de uma área aqui a oeste de Pervomaisk, justamente tornou a área cinza, né? Os ucranianos tiveram que recuar, os russos ainda não conseguiram avançar, está em disputa a área ali, né? Agora, a parte interessante é justamente aquela área que os russos tinham dominado agora, aqui no sul, né? Que tinham avançado pelo esgoto e coisa e tal, conseguiram dominar essa área aqui, e agora ela se tornou área cinza, ou seja, não é que os ucranianos já retomaram a área, mas os russos também não dominam a área mais, né? Eles tiveram que sair de lá, e muito provavelmente os ucranianos vão retomar aqui, porque é totalmente insustentável essa região aqui. Acho que tem até um detalhe aqui do Poulet Volant. Vocês lembram, né? A gente falou sobre isso ontem. Ontem esclareceu o que aconteceu aqui de fato. Os russos, em determinado momento, apareceram nessa cidade aqui, no subúrbio de Avdiivka, ficou todo mundo preocupado. Por quê? Porque como que eles chegaram ali, né? Temiam-se que eles tivessem tomado Zenit, que é essa área militar que tem aqui no sul, que é uma posição defensiva muito forte dos ucranianos, mas não tomaram, eles usaram o esgoto, eles entraram pelo esgoto aqui em algum lugar, saíram na cidade e fizeram um ataque na retaguarda ucraniana, e assim, foi uma jogada inteligente deles, né? Conseguiram de fato avançar aqui, mas como é um grupo muito pequeno, eles não têm como levar blindados desse jeito, não teve suporte equivalente do lado de cá, acabaram perdendo esse avanço que eles tiveram aqui, né? Para os ucranianos acabou sendo um grande susto. Foi um susto, mas já foi resolvido. Parece que agora a área toda aqui está em disputa e muito provavelmente os ucranianos vão acabar limpando isso daqui, né? Tem um outro avanço russo preocupante aqui próximo de Novomihailivka, né? Mais aqui cerca de 5 km² aqui. O que é pior, são 5 km² no topo de colina, né, na parte alta aqui da cidade. É uma coisa ruim, isso daqui, esse avanço russo aqui. Mas é isso aí. Mais uma vez, são avanços marginais que os russos estão fazendo nessa ofensiva de inverno deles. Nada que realmente mude a situação de forma estratégica, né? Um monte de pontos de preocupação, né? A gente viu lá em Tabaivka, ali em Novomihailivka também, ponto de atenção e coisa e tal.
mas os ucranianos estão conseguindo resistir e atendendo a principal estratégia recomendada pelo Zaluzhny, que é preservar tropas, preservar munição, preservar equipamento, porque não adianta, mesmo que você perca um pouco de terreno nesse momento, não vai fazer grandes diferenças. É importante a Ucrânia preservar as forças para fazerem ações que realmente impliquem em grandes avanços mais adiante, né? Grandes contraofensivas mais adiante. Quando que vai acontecer essa próxima contraofensiva? Tem gente falando que é só em 2025, que a Ucrânia vai precisar desse ano de 2024 inteiro para se preparar para a próxima contraofensiva, seria só em 2025. Outras pessoas acham que talvez a gente já veja alguma coisa esse ano ainda, né? Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas a estratégia que foi ditada pelos Zaluzhny está acontecendo na linha de frente. Os russos perdendo muita gente, muito equipamento, para avanços pífios que não fazem diferença. O Instituto para o Estudo da Guerra fala só sobre as mensagens trocadas do Putin, né? Eu já falei sobre isso aqui. O Putin fala para o Ocidente que quer fazer a paz, que quer negociar a paz, que está pronto para negociar a paz. Aí para o público interno ele fala, não, fazer paz coisa nenhuma, vamos tomar Lisboa, vamos tomar Portugal, vamos tomar Londres e não sei o que lá, vamos tomar a Europa inteira. É besteira. Não tem acordo de paz nenhum do Putin, nenhuma possibilidade de acordo de paz. Isso é só jogada de propaganda russa para poder dizer que, olha, a Rússia está querendo a paz, né? A Ucrânia que não quer a paz. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? E por falar em propaganda russa, está acontecendo também aqui muitas russetes aí estão em polvorosa, dizendo, tá vendo, eu não falei que a Ucrânia era corrupta, que tinha arma sendo desviada e coisa e tal. E não foi nenhuma arma ocidental desviada. O que aconteceu aqui foi um processo de compra de morteiros pelo exército ucraniano. Então o exército ucraniano ele fez uma compra de morteiros, uma empresa de Lviv ganhou a licitação, ela recebeu 40 milhões de dólares para comprar 100 mil morteiros para a guerra contra a Rússia, e esse dinheiro não foi entregue ao fabricante dos morteiros, que era Eslováquia. Eles não falam qual país é, mas é algum país ali da parte leste da Europa, né? Eslováquia, talvez, Hungria, Polônia, não sabemos, né? A empresa envolvida na corrupção se chamava Lviv Arsenal. Ela recebeu esse dinheiro e, ao invés de transferir os fundos para empresas no estrangeiro, que depois entregaria munição à Ucrânia, 100 mil munições para morteiro, né? Aqui está falando 100 mil morteiros, enfim. No final das contas, eles pegaram o dinheiro, desviaram o dinheiro e não mandaram o dinheiro para quem seria de direito. Isso foi imediatamente identificado pelos ucranianos. Os fundos foram apreendidos e serão devolvidos ao orçamento de defesa do país. Então, não foi corrupção com envio de armas americanas, nada disso. Foi justamente numa compra do governo ucraniano, né? E aquele negócio, gente, corrupção tem em todo o Estado. Não tem como dizer, não tem zero corrupção. Não tem zero corrupção em lugar nenhum. Nos Estados Unidos tem corrupção no exército, né? Na Europa tem corrupção no exército, em tudo quanto é lugar do mundo tem, né? O importante na Ucrânia tem um nível normal de corrupção e os ucranianos têm feito muito esforço para justamente garantir que isso não aconteça nessa guerra, né? Um caso de corrupção como esse aqui é um caso de assassinato, porque vai faltar munição para morteiro na linha de frente e vai matar soldado ucraniano por conta de falta dessa compra aqui, né? Um absurdo. Parece que as pessoas foram presas. Esse caso aconteceu em 2022, tá? Ele está sendo levantado agora, ele foi aberto agora, porque evidentemente todos esses casos são mantidos em sigilo até você concluir a investigação completa dele, né? E poder falar sobre isso. Então chegou neste momento isso daqui. Um monte de russete usando isso, tá vendo como é que tem corrupção na Ucrânia e coisa e tal? Ou seja, o fato deles terem descoberto a corrupção é uma coisa positiva. Na Rússia tem corrupção muito pior do que isso e nem falam de nada, nem ficam sabendo de nada, né? Ou melhor, ficam sabendo quando chegam os cartuchos furados lá na linha de frente, que não funciona para nada, né? Além disso, o Umerov, né, que é o ministro da Defesa ucraniano, tem feito inspeções aleatórias, não avisadas, sem aviso, em locais de recrutamento de soldados, comida, né, porque isso também é outro lugar que tem muito problema de corrupção, em questão de tratamento de comida do Exército. O Exército tem que comprar grandes quantidades de comida, né, para abastecer
os soldados lá na linha de frente, e acontece muita corrupção nisso. Olha, eu vou te falar um negócio, eu servi exército aqui no Brasil, né? E na época, o que eu vi, meu amigo, chegava o caminhão do frigorífico no quartel lá, aí depois quando saiu o carro do sargento lá do rancho, né? O carro saía até rebaixado, assim, ó. Botou alguma coisa ali no porta-mala dele que o carro ficava até rebaixado na hora de sair do quartel ali. É impressionante. Certamente tem muito lugar do mundo tem, né, corrupção com questão de cozinha, né, de comida no quartel. Então ele está fazendo inspeções aleatórias e identificou muitas violações, né? Certamente não são coisas sérias, o que é sério está sendo aberto processo e está sendo investigado para evitar esse tipo de problema de corrupção, né? Ou seja, o positivo dessa história é que a Ucrânia está lutando contra a corrupção também. Isso é o que se espera de um país sério, né? Bom, e por falar nisso, estão chegando em Kiev hoje os inspetores gerais americanos do Departamento de Defesa e do apoio à Ucrânia. Isso aqui é uma coisa muito importante, justamente porque vocês sabem, está tendo uma discussão muito grande lá na Câmara Americana sobre apoio à Ucrânia. Tem um pacote proposto pelo pessoal que inclui tanto ajuda para a Ucrânia quanto uma reforma na imigração, resolvendo a questão da fronteira lá no Texas, mas isso está parado por quê? Porque é interesse dos dois lados manter o caso aberto, né? Os republicanos querem continuar reclamando da fronteira porque isso ajuda o candidato deles, né? A verdade é essa, eles ficam falando que não tem solução, não sei o que lá, mas na verdade eles não querem que resolva. Porque se resolver o problema da fronteira, qual vai ser o tema da conversa da eleição do Trump esse ano, né? Eles têm que deixar o problema continuar. E o Biden também, os democratas da mesma forma, né? Por isso que o Biden demora tanto a entregar ajuda para a Ucrânia, porque se resolver o problema da Ucrânia, ele fica sem ter o que fazer na campanha dele esse ano, né? Então é a guerra política, infelizmente, é isso que acontece, né? Olha só, o parlamento ucraniano vai fazer um treinamento militar, vai introduzir uma lei para treinamento militar obrigatório para todos os ucranianos, homens entre 18 e 25 anos, né? Essa imagem aqui é só uma imagem aleatória que o cara colocou aqui para chamar a atenção. Mas vão fazer um sistema parecido com a Suíça, né? Que é um sistema de reserva pronta da Suíça. Como é que funciona isso? Todos os rapazes entre 18 e 25 anos vão passar por 3 meses de treinamento básico e depois 2 meses de especialização técnica, de treinamento técnico especializado, ou seja, são 5 meses servindo o exército. É diferente do Brasil. Do Brasil você fica 1 ano servindo o exército, mais ou menos, mas na verdade não é tão diferente assim, porque também eu servi o exército, né? Eu falei para vocês, os primeiros 3 meses você faz o treinamento básico de fato, depois você é designado para alguma área, para infantaria, para logística, para artilharia, enfim, você é designado para alguma área lá. Eu, no caso, fui para Matbel, material bélico, e aí você faz mais 2 meses de treinamento especializado. Eu acho que aqui no Brasil são 3 meses de treinamento especializado. Aí é na área que você se especializou, né? Então o treinamento básico é o básico de todo soldado. Saber atirar com fuzil, atirar com pistola, lançar granada, não sei o que lá, algumas movimentações táticas básicas de emboscada, não sei o que lá, treinamento físico, treinamento de algumas armas e coisa e tal. Então é o básico, é o mesmo para todo mundo. Também aprende ordem unida e coisa e tal. Aí depois você faz o especializado na sua área. No meu caso, eu fui mecânico de armamento leve, então aprendi a consertar FAL, consertar fuzil, esse tipo de coisa. E aí, depois disso, o resto do tempo é você realmente servindo o exército, ou seja, você é designado para uma unidade e ali naquela unidade você vai fazer o que tiver de atividade, né? Vai pintar meio-fio, vai capinar, vai fazer as coisas que normalmente o exército faz aqui no Brasil, né? Pintar meio-fio, capinar, varrer asfalto, virar massa, esse tipo de coisa. Enfim, eles vão fazer alguma coisa parecida lá na Ucrânia, mas só o início, né, só a parte de treinamento mesmo, e para todos os jovens. Acho uma coisa interessante isso daqui. A Finlândia teve eleições presidenciais agora. Para a Ucrânia não faz diferença, todos os candidatos são pró-Ucrânia e são anti-Rússia, mas justamente ganhou aqui o pessoal mais anti-Rússia possível aqui. A preocupação deles lá com a imigração russa forçada na Ucrânia, né, que está sendo forçada ali pelos russos, é um tema das eleições ali na Finlândia, né? Vai para o segundo turno, tá?
Isso daqui está em russo, mas eu traduzi para o inglês e basicamente o que está dizendo aqui é que com a neve na Rússia, algumas cidades, como a cidade de Samara, estão sem mantimentos, principalmente coisas frescas como carnes e coisa e tal. O pessoal não consegue fazer chegar lá na cidade porque as estradas estão bloqueadas pela neve, né? Mais uma dificuldade para os russos lá. Os russos também, por falta de dinheiro, vão atrasar o início da construção do gasoduto que liga a Rússia à China, né? A Rússia está vendendo muito petróleo para a China, mas não tem gasodutos, não tem oleodutos adequados para isso, acaba sendo uma coisa pouco viável. Eles estão querendo fazer rápido esse gasoduto vai passar pela Mongólia, vai sair da Rússia, passar pela Mongólia e chegar até a China, mas nem a construção vai começar esse ano, né? E finalmente saiu uma notícia interessante aqui na revista de Defesa Aérea e Naval do Luiz Padilha, falando aqui sobre a importância dos drones na guerra da Ucrânia. E realmente, olha só, de fato você tem drones importantes dos dois lados, inclusive drones navais e coisa e tal, mas eu senti falta nessa reportagem dele aqui. É bom que eles estão prestando atenção nisso, porque realmente, é o que eu estou falando para vocês, a guerra vai mudar totalmente depois dessa guerra da Ucrânia e da Rússia. Os exércitos do mundo todo vão ter que se preparar muito para essa questão de drone, porque é uma guerra totalmente diferente, é outro tipo de guerra que está sendo travado, né? E o principal, embora esses drones também sejam muito importantes, né? O Bayraktar, a gente vê aqui os russos usando todos os dias, desculpa, o Bayraktar é o ucraniano, o Shahid 136 é o russo, estão sendo usados sempre, coisa e tal. Mas o que faz a diferença mesmo é os dronezinhos pequenininhos, é isso que está mudando a coisa. Por quê? Porque esses dronezinhos são muito baratos. Isso daqui é o pessoal montando drones, tá vendo? Várias equipes lá de pessoas montam esses drones, compram as peças e montam os drones lá na Ucrânia, né? Eles compram os pedaços de drones assim, ó, grandes quantidades de motores de drone, carcaça de drone e coisa e tal, e vão montando em oficinas, tá vendo? Uma quantidade enorme de drones pequenininhos, drones baratíssimos, né? Você comprando esses drones muito baratos, você monta isso rapidamente e você consegue produzir uma quantidade enorme disso daqui. Aqui olha a quantidade de drones aqui nessa oficina lá na Ucrânia, né? Os russos têm também, tá? Os russos também fazem isso. Mas na Ucrânia isso é muito mais descentralizado. Então, essa descentralização ajuda esse tipo de guerra. Por quê? Se você tem um drone só, como por exemplo, o principal drone kamikaze russo é o Lancet. Esse drone, os ucranianos já têm a defesa antiaérea para eles, a guerra eletrônica própria para impedir esses drones tipo Lancet. Então acaba que uma pequena fração só dos Lancet que consegue ter sucesso, que consegue atingir alguma coisa. A vantagem da Ucrânia é justamente como é descentralizada a coisa, cada oficina dessa faz o drone de um jeito diferente, você acaba tendo muito mais dificuldade do lado dos russos para fazer as contramedidas, né? Os russos ainda têm essa visão mais hierárquica, eles produzem mais drones que os ucranianos, mas como é mais centralizado, você tem essa vantagem na produção em massa, então você produz mais, mas eles têm também, são mais uniformes e com isso acaba piorando a situação para os russos, acabam sendo derrubados mais facilmente pelos ucranianos, né? Aqui o pessoal mostrando aqui a fábrica de drones ali que o pessoal faz, drones de diversos tipos, tem várias oficinas desse tipo na Ucrânia, montando esses drones, algumas vezes usando impressoras 3D para fazer peças próprias e coisa e tal. Então, ou seja, isso daqui é um conhecimento que realmente vai mudar muita coisa, né? E aí no final você tem um monte de drones desse tipo aqui, ó, que você bota uma carga explosiva enorme, tudo isso aqui é montado. Isso aqui não é um drone que você compra na loja, nem nas lojas de drones que você tem aí na AliExpress e coisa e tal. Você não compra esse drone. O que você tem é a montagem mesmo. Você compra as peças, a Ucrânia compra as peças, compra o circuito integrado e faz o drone, fabrica o drone já próprio para isso daqui. E esses dronezinhos que a gente vê aqui com aramezinho na frente, tá vendo? Que todo dia praticamente tem algum ataque feito por drone ucraniano, são esses drones minúsculos, não tem nada ali de caro, de sofisticado e coisa e tal, mas daí que está a grande vantagem deles, são baratos. Ah, errou, perdeu esse drone, beleza, tem outro ali, ó, tem milhares de drones sendo fabricados,
E daí esses arames na frente, como a gente já explicou, é o que eles fazem de... Esses arames na frente, como a gente explicou, são o que eles fazem de toque, né, de encostar e fechar o circuito e explodir a bomba. Então eles podem ser usados contra qualquer coisa. É outra vantagem, como eles são muito baratos, você pode usar contra qualquer alvo. Um carro já vale a pena, porque o drone vale o quê? $1.000 dólares. Um carro vale muito mais do que $1.000, então você destruiu o carro, já está no lucro, né? Ou seja, é isso que é a verdadeira revolução dos drones, né? Esses drones feitos em casa, feitos propriamente por pessoas aleatórias, que cada um deles tem uma frequência diferente, tem um jeito diferente de comunicação, e com isso dificulta a defesa eletrônica dos russos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.